Bom dia, alunos, alunas. Estamos iniciando mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje, quarta-feira, 2 de junho de 2021. Estamos iniciando um novo mês e eu espero que seja de muito aprendizado e que a gente possa concluir esse semestre, com sucesso. Antes de iniciarmos a nossa aula de língua portuguesa, de explorar o conteúdo de hoje, que vai tratar de variação linguística, linguagem formal e informal, nós vamos ver o nosso card socioemocional e uma reflexão sobre o mesmo. Muita atenção! Durma 8 horas por dia. Dormir bem não considera apenas o total de horas de sono. Isso é importante frisar. É importante ter um sono de boa qualidade para que você se sinta descansado ao acordar. Ter regularidade no horário de dormir também é um fator essencial para criar bons hábitos noturnos. Além disso, um sono de qualidade e por tempo adequado pode proporcionar diversos benefícios à saúde do organismo em geral. Sendo assim, durma bem, cuide da sua saúde mental. A linguagem formal e informal são variações linguísticas que têm como intuito comunicar. Entretanto, elas possuem formas distintas de fazer isso acontecer. Sendo assim, é muito importante saber diferenciar essas duas variantes para que a gente possa compreender o seu uso no nosso cotidiano. Ouçam atentamente as orientações que eu estarei repassando para vocês. Eu trouxe alguns slides com informações bem pertinentes que vale a pena vocês anotarem no caderno, que irão ajudar bastante na nossa atividade do dia. Muita atenção, vamos lá! Vamos agora conhecer então as principais diferenças entre linguagem formal e informal e algumas aplicações para facilitar a nossa compreensão. Como vocês podem observar aqui na tela, a diferença da linguagem formal e informal está no contexto em que elas são utilizadas e na escolha das palavras e expressões usadas para se comunicar. Gente, é importante destacar que não existe o certo ou errado de forma absoluta. O que a gente deve levar em consideração aqui é justamente onde nós estamos utilizando, ou seja, qual é a situação que nós se deparamos e qual tipo de linguagem a gente deve associar corretamente. Então, se eu estou fazendo uma entrevista de emprego, eu devo utilizar uma linguagem formal. Se eu estou comunicando com um colega da classe para perguntar alguma coisa do dia a dia, se vai querer sair, se pode brincar na casa do colega, a gente já vai utilizar uma linguagem informal, correto? Vamos lá conhecer algumas características que diferenciam esses tipos de linguagem? Observem agora aqui a linguagem formal. É justamente aquela que usamos em situações mais formais. Que situações são essas? São situações profissionais, acadêmicas, ou quando não existe familiaridade entre os interlocutores. Interlocutores são as pessoas que se comunicam. Então, numa conversa de vocês comigo, eu, professor, e vocês, alunos, somos os interlocutores. Ou seja, a linguagem formal é aquela que temos a linguagem culta. Tanto é que em algumas atividades vocês vão utilizar esse termo. Linguagem culta é a linguagem formal. Vamos esclarecer mais um pouquinho sobre esse tema. Situações profissionais, como eu já citei, entrevista de emprego, em documentos que a gente direciona, uma carta que a gente direciona a uma pessoa da escola, da prefeitura, de uma empresa, a gente já vai adotar uma linguagem mais formal. Algumas outras características. Como eu já falei, a utilização da norma culta, respeitando rigorosamente as normas gramaticais. Nada de usar gírias, expressões populares, encurtar as palavras, nada disso. Aqui nós estamos falando da linguagem formal, culta, correta. Utilização de um vocabulário extenso, pronúncia correta, porque essa comunicação não é apenas escrita, mas oral também. Então, a gente precisa falar corretamente as palavras de forma clara. E essas situações mais formais, quais são? Um discurso político, então um vereador, um prefeito, um presidente, ele deve utilizar uma linguagem formal nos seus discursos. Quando nossos pais, irmãos vão fazer uma entrevista de emprego, não podem chegar lá utilizando gírias, por exemplo. Eles têm que utilizar uma linguagem culta, formal. Palestras,
Então, imagina um enfermeiro do PSF indo fazer uma palestra na nossa sala de aula. Então, ele vai ter que se apropriar de uma linguagem formal, uma linguagem clara, correta, para repassar as informações. Concursos públicos, documentos oficiais, qualquer escrita nesse tipo de situação deve ser utilizada a linguagem formal. Já imaginou você mandar um documento com uma linguagem formal? Beleza, não pode. Você fazendo uma redação num concurso público, você utilizando palavras abreviadas? Não pode. Então, geralmente, a linguagem formal é utilizada quando falamos com superiores, autoridades ou públicos. Neste caso, o elemento mais importante não é quem é o emissor do discurso, ou seja, quem fala, mas o que é dito e escrito. Portanto, no ambiente de trabalho, essa modalidade é bem-vinda. Então, nossos pais, na escola, os profissionais, eles sempre devem se tratar, de forma com uma linguagem formal. Nas conversas, na troca de documentos, tudo isso tem que ser valorizado a linguagem formal. Mais uma dica super interessante sobre a linguagem formal. Não utilizar gírias, como eu já disse, expressões regionais, às vezes palavras que a gente utiliza no nosso dia a dia sobre uma determinada palavra, que ela é conhecida, por nós, nordestinos, por exemplo, mas aí, num documento, eu tenho que utilizar uma palavra que o Brasil inteiro conheça. Evitar piadas ou outros elementos que vulgarizem o que é comunicado. Na formalidade escrita, ou seja, na escrita formal, o texto deve ser bem objetivo, o mais direto possível para evitar incompreensão ou mesmo causar distração ao foco principal. Estão compreendendo? Vamos lá para finalizar. Linguagem formal, independente do assunto, tenha em mente 3 baluartes: a cordialidade, a atenção e o respeito. Assim como na vida, nos discursos formais, falado e escrito, não há espaços para preconceitos de qualquer tipo e elogios ou observações inconvenientes. Então, vocês já perceberam que na linguagem formal, tudo deve haver respeito e devemos também respeitar a nossa língua portuguesa. E a linguagem informal? Nossa atividade vai pedir bastante informação. Vamos lá, muita atenção. A linguagem informal é utilizada em situações mais descontraídas, quando existe uma familiaridade entre os interlocutores, ou seja, entre as pessoas que estão se comunicando. Lembra que a gente falou lá na apresentação do nosso gênero textual, carta pessoal, que nós utilizamos a linguagem informal justamente por haver uma intimidade, ou seja, uma familiaridade com quem a gente está escrevendo. Não é necessário o uso da norma culta, sendo comum o uso de gírias e coloquialismos. Por isso, é a linguagem coloquial do nosso cotidiano. Então, olha só, linguagem informal também é chamada de linguagem coloquial. Não esqueçam, anotem aí para não esquecer disso. Outras características importantes da linguagem informal. Há uma despreocupação com o uso das normas gramaticais, tá? Isso é importante que vocês saibam. Quando vocês digitam, conversam com um amigo, quando você chama um amigo para sua casa para conversar, para brincar, vocês se preocupam em falar atendendo a todas as normas da nossa gramática, da nossa linguagem? Com certeza não, por isso é uma linguagem informal. Utilização de coloquialismos, expressões populares, gírias, aqui pode, na linguagem informal. Palavras inventadas, uso de palavras abreviadas como VC, você, se, tô, tá, entre outras que vocês conhecem muito bem. A linguagem informal ela é sujeita a variações culturais e regionais e é utilizada em conversas cotidianas, mensagem de celular, chats, quando vocês estão papeando durante a aula do Meet, que a gente começa a trocar informações com os colegas, vocês usam a linguagem informal. Geralmente é usada em conversas entre amigos e familiares. Querem dicas sobre a linguagem informal? Bom, é para a comunicação real ou virtual com os nossos amigos, familiares, enfim, com interlocutores que tenhamos intimidade. Só revisando porque a gente já falou sobre isso.
por diversos meios. A linguagem informal pode ser pessoalmente, por telefone, por e-mail, por chats, redes sociais, dentre outras. Além disso, na linguagem informal, ou seja, na informalidade, podemos falar ou escrever gírias, expressões regionais, fazer brincadeiras. Aqui se busca a empatia e a descontração. Viram só como é fácil a gente conseguir identificar que tipo de linguagem a gente deve utilizar, o momento certo de utilizar a linguagem formal, a linguagem informal. E para isso, vocês devem se apropriar de tudo que eu apresentei para vocês até aqui. Hora da nossa atividade. Vocês irão receber um link com um formulário, onde neste formulário vocês terão uma carta extraída do livro Teodora e Marina. Nesta carta, eles conversam, são dois amigos que trocam cartas, e por se tratar de uma conversa, de uma escrita destinada a alguém próximo, vocês com certeza já devem imaginar qual será o tipo de linguagem utilizada por eles. Lembrando que nós estamos trabalhando o gênero textual carta pessoal, onde nós destinamos essas cartas a pessoas próximas, familiares, pessoas que nós temos mais intimidade. E isso contribui para a gente identificar o tipo de linguagem, claro, linguagem informal. Afinal de contas, as cartas pessoais, elas expressam sentimentos, emoções, trazem uma linguagem mais espontânea, ou seja, há também a afetividade, a intimidade entre as pessoas que estão se comunicando. Além das cartas pessoais, como nós já vimos, quando a gente conversa nas redes sociais, quando a gente interage com um amigo, seja pessoalmente, seja por carta, por WhatsApp, por exemplo, sempre utilizamos a linguagem informal. Com essas dicas, eu encerro a nossa videoaula de hoje. Desejo uma excelente atividade para cada um de vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Caso ainda tenha ficado com dúvida, vocês podem pesquisar outras videoaulas que tratam sobre o tema. Linguagem formal e linguagem informal. Grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.